Bom, eu estou estudando uma especialização em educação infantil e aqui eu estou para entregar um trabalho sobre educação inclusiva. E eu vou reler aqui, fazer a revisão do texto antes de entregar, já compartilhando com vocês. O estudo é sobre um caso de uma professora, tem que resolver uma situação que é o caso de uma professora de uma escola que resolveu fazer inclusão, que é obrigatória, inclusive, tá? Por lei. De um menino autista em classe regular. E ela não sabia de algumas especificidades sobre ele, e aí ele teve uma crise durante a aula. E a pergunta é sobre como deveria se portar a escola e a professora para que esse aprendizado se desse da melhor forma, né? Então eu estou aqui dizendo que a importância de uma educação inclusiva está em conviver com o outro e com a diversidade natural, portanto, com as múltiplas formas de existência humana. Cabe aqui, para início da reflexão, considerar que, a partir de uma visão que reconheça o caráter natural da multiplicidade, a princípio não se trataria de incluir, pois para incluir seria necessário antes normalizar um padrão e segregar o que seja diferente dele, para só depois incluir novamente. Portanto, para haver uma educação inclusiva, é necessário antes reconhecer a prática da exclusão, a exclusão escolar, que por sua vez é reflexo da social e homogeneizante. E neste sentido, o termo é válido, pois de fato é o que historicamente se apresenta. Mas, se quisermos avançar em nossa visão conceitual, talvez seja válido repensar o termo para uma educação que alcance direto a totalidade. Considerada esta observação inicial, podemos seguir para a ideia fundamental de uma educação para todes, integral, no sentido de constituída de todos os seus componentes, aquela que atualmente se denomina inclusiva e que pretende reconhecer a alteridade e, portanto, a singularidade de todo o outro e as necessidades particulares de cada ser em seu processo de crescimento e desenvolvimento. Inicialmente, trata-se de conhecer e reconhecer a condição existencial humana e aceitar a vida como ela é, a saber, suas diversas manifestações, e a condição de que todo o outro tem em si alguma diferença e semelhança, tendo neste o ponto comum entre todos nós. E somente a partir desta visão é que pode-se considerar uma educação inclusiva, no sentido de que não há normalidade, e sim de que há inúmeras particularidades próprias de cada ser e de cada ser humano. Tendo em vista a singularidade de cada ser humano e, portanto, de seu processo de desenvolvimento e aprendizagem, a escola tem o papel de oferecer uma equipe multidisciplinar e instrumentos pedagógicos, psicopedagógicos e materiais para todas as crianças, em vista de seu desenvolvimento, independentemente de suas particularidades. É fundamental considerar a forma própria de aprendizado de cada criança, sem fazer discriminação com as singularidades que se apresentam das mais variadas formas e algumas menos comuns. Ao contrário, faz-se necessário assumir um papel de aprendiz daquele que não se conhece, ou seja, todos precisam se colocar num local de aprender para conhecer o outro. Por isso, a educação inclusiva deverá ser inicialmente uma visão empática de mundo, de relacionamento, que inclui uma forma pedagógica consequente desta visão. Partindo para a prática, a escola deve, portanto, conhecer seus membros, escutar a família, a equipe médica quando necessário, e ter uma equipe multidisciplinar que dê suporte à professora dentro e fora da sala de aula. No caso apresentado, antes de ter contato com o aluno em sala, a escola deveria ter providenciado uma orientação sobre TEA e um contato entre a professora
e a família, ou por meio de mediação, para que a professora soubesse das especificidades do aluno e tivesse orientações dos comportamentos que o colocam em estado de estresse, bem como aquilo que lhe faz bem. Esse conhecimento é fundamental para a professora, mas também para todas as pessoas da escola, como uma forma de sensibilização da comunidade, no sentido de torná-la mais próxima das necessidades de seus membros, e neste caso, de um membro altamente sensível. Seria válida uma reunião informativa sobre o que é TEA e outros casos de necessidades especiais, para aproximar a comunidade por meio do conhecimento e da empatia. Seria interessante a apresentação das particularidades do aluno para a equipe escolar e, quem sabe, para a turma, na forma de qualidades próprias e não na forma de limitações. Portanto, não para estigmatizar, e sim para se conhecer e respeitar. Por isso, a forma de apresentação é importante, a forma de apresentação é importante no sentido de naturalizar o que é próprio de cada um. Por exemplo, poderia-se dizer que o aluno tem uma grande capacidade de sentir e, por isso, em princípio, prefere não receber toques, bem como tem um contato íntimo com o seu próprio universo e prefere não ser invadido por um olhar direto ao seu. A professora precisará de orientação e de observação para aprender as formas de aprendizado próprias daquele aluno e daquelas características. Ampliar sua visão de ensino para então elaborar as formas mais saudáveis e enriquecedoras de contribuir com o desenvolvimento daquele aluno, bem como de todos os outros e outras. Para dar suporte a isso, é necessário um canal aberto de comunicação com a família, a escola, especialistas e uma disposição sincera em ajudar e pedir ajuda quando necessário, incluindo a troca de experiências e saberes mútuos, em aprendizado e ensino simultâneo entre todas e todos os envolvidos. Esse foi o texto que eu escrevi hoje, dia 13 de dezembro de 2020, em que eu fiquei estudando sobre autismo e eu tenho aprendido tanto sobre essa tal da educação inclusiva que quando eu me vi eu estava começando por dizer que esse não seria o termo mais adequado. Mas enfim, queremos logo uma educação para total, né? Que alcance a totalidade, foi o que eu disse. Uma educação que alcance a totalidade.